Imagina você economizar o dinheiro de uma vida toda para a realização de um sonho, uma cirurgia plástica. Você então consegue o dinheiro, vai fazer o procedimento e acaba morrendo. Esse é o episódio de hoje do Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou Rodrigo Vilela Veiga, esse é meu amigo Sandro Cel. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, porque assim nós podemos fazer mais episódios, pesquisar mais casos para trazer para você. Também peço que você curta, se gostar, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e fique com a gente nesse que é o melhor podcast de True Crime e quem não concordar, recorre. Rodrigo, nós temos aqui um caso diferente, porque é um caso de um possível erro médico, um possível crime mais sério de uma mulher, então, que guarda o dinheiro da vida inteira para fazer uma cirurgia, procura uma clínica, procura um médico e sai morta da mesa de operações. Às vezes isso acontece, mas por que isso virou um crime? Bom, Sandro, a história temos que começar um pouquinho antes dessa história. A vítima chama-se Zulamar, era uma mulher de Criciúma, e ela tinha um problema médico que ela precisava, de alguma forma, reduzir o tamanho da barriga dela. Então havia não era só uma questão estética, era uma questão também de saúde. E ela, então, era uma mulher casada, com um filho de aproximadamente 6 anos de idade. Ela, então, realmente é uma pessoa muito simples, e ela economizou o dinheiro que ela tinha para realizar esse sonho dessa cirurgia, tanto de caráter estético, como também de caráter, obviamente, de saúde. E ela, então, lá ela vem de Criciúma para aqui, para Florianópolis, para Grande Florianópolis, no dia 4 de agosto de 2008. Então, esse caso é um caso já bastante antigo, só que foi julgado há pouco tempo agora. E ela vem de lá e ela chega aqui em Florianópolis, ela sai de Criciúma por volta de 1h da manhã. Ela chega em Florianópolis, então, aqui na rodoviária, e de lá ela vai, então, para a clínica, que era chamada Clínica Traços, que ficava lá em São José, que é um município aqui vizinho a Florianópolis, aqui muito próximo da gente aqui. Segundo foi dito pela irmã da Zulamar, a cirurgia ocorreria, estava marcada para 9 da manhã. É isso que estava marcado. E elas chegaram na clínica às 8 da manhã. Sim. E elas ficaram o dia todo na clínica sem que a cirurgia acontecesse. Segundo a irmã da Zulamar, ela teve durante o dia uma crise hipoglicêmica, porque ela era diabética, e aí, como fosse comer o dia todo, ela teve uma crise. E aí a clínica deve ter feito alguma coisa nesse sentido. E aí só por volta de umas 8 e pouco da noite é que o anestesista, o doutor João, é que foi entrevistá-la para a questão da cirurgia. Ela ficou sem comer o dia inteiro por causa daquela história de que do antes jejum, de cirurgia você não pode comer? Isso, exatamente isso. Certo. Exatamente isso. Então o anestesista, então, a entrevista, faz aquelas perguntas básicas a respeito da cirurgia. Ele, então, libera ela para a cirurgia. E por volta das 10 da noite, então, começa o procedimento cirúrgico. Tá? Então estava marcado, segundo a irmã dela, para 9 da manhã e começa 10 da noite. Tá? É um lapso aí de tempo que, tem que ser pensado. E aí, essa cirurgia vai transcorrendo e no início da cirurgia, aí é uma questão que fica controversa dentro da investigação e do processo, é que o anestesista diz que ele não tinha informação de que o médico cirurgião, que era o Dr. Everson, então o Dr. Everson era o cirurgião principal desta clínica, iria fazer também, além da cirurgia na barriga, também faria uma lipoaspiração nas coxas. Então, o Everson começa a cirurgia com uma lipoaspiração nas coxas, que o anestesista não sabia que existiria. Pelo menos há essa controvérsia aí, que as pessoas que são ouvidas no processo falam, os médicos falam que não muda nada na questão da anestesia, não teria mudado nada, mas essa é a situação. Ele faz, então, primeiro essa lipoaspiração nas coxas, e o João, esse doutor João, que é o anestesista, ele diz que nessa lipoaspiração há um sangramento anormal, ou seja, a vítima sangra mais do que é o esperado para o caso. Isso é relatado, segundo o Dr. João, para o Dr. Everson, que é o cirurgião principal, que é auxiliado pelo Dr. Paulo. Então haviam na sala 3 médicos, o anestesista João, o médico principal Everson e o auxiliar, que é o Dr. Paulo.
Essa era a configuração da sala de cirurgia. Além disso... Médicos recém-formados? Não, médicos de muito tempo de experiência, tá? Muito tempo mesmo, assim. São pessoas hoje de idade bastante avançada já, sabe? Então eram médicos na época já com mais de 60 anos de idade, tá? Assim, médicos, né, bem experientes mesmo. Certo. E eles foram auxiliados por três pessoas diferentes, tá? Que fariam o papel de enfermeiras naquele momento ali, tá? A Renata, a Janira e a Sinara, elas que teriam auxiliado eles, mas cada uma num momento diferente, elas não estavam juntas na sala ao mesmo tempo. Certo. E aí, depois dessa questão da cirurgia, da cirurgia então, da lipoaspiração, eles passam para a cirurgia na barriga, que chama abdominoplastia. Então, quando começa então a cirurgia, a abdominoplastia, o anestesista, ele também relata esse sangramento excessivo, né, não usual. E aí, por volta de 2h30 da manhã, então a cirurgia começou às 10, né? Por volta de 2h30 da manhã, o anestesista, ao perceber que há esse sangramento, ele passa a fornecer para a vítima soro fisiológico, que eles chamam de reposição de eletrólitos, né? Assim, porque ela perdeu sangue para repor aquilo ali. E aí a cirurgia está se encaminhando para o final, já estão fechando a vítima, só que o quadro clínico dela vai piorando. Ele vai piorando, e o anestesista então fala o seguinte: olha, eu preciso de sangue para transfusão de sangue, porque ela perdeu muito sangue e a pressão arterial está caindo. A clínica não tinha sangue para aquele momento, não tinha sangue nenhum, a clínica não tinha esse equipamento de transfusão sanguínea, não tinha o sangue. E aí o Dr. Everson, que era o cirurgião principal, segundo ele, como já havia acabado a cirurgia, faltava só fechar os pontos, ele deixou então o Dr. Paulo, seu auxiliar, fechando os pontos, e foi ele em busca de sangue. Tá? Então ele sai da clínica com o carro pessoal e vai em busca de sangue. Demora aí aproximadamente entre a saída e a volta, entre 40 minutos e 1 hora para voltar. Quando ele volta, o anestesista Dr. João já tinha pedido para o Dr. Paulo dissecar uma veia, né? O que significa isso aí? Para poder entrar mais fácil o sangue, é um procedimento médico. Eles então iniciam a transfusão de sangue e o Dr. João percebe que o quadro está mesmo assim se agravando. Eles então ligam para o hospital regional, que é um hospital muito próximo ali da clínica, que é um hospital de referência de atendimento de emergência aqui na nossa região, e pedem uma vaga de UTI e conseguem essa vaga de UTI. É uma coisa rara conseguir uma vaga de UTI, mas eles conseguem a vaga de UTI. Certo. E aí o pessoal do hospital diz o seguinte: quem tem que trazer a vítima é o SAMU. Eles então acionam o SAMU, a ambulância vai até a clínica Traços. E aí existe novamente uma diferença de versões aqui no que acontece naquele momento, tá? Chegam, então, no local com a ambulância, uma médica e 2 enfermeiros que auxiliam essa médica no atendimento, no SAMU. Eles entram, então, na clínica já com a maca, com aquela mochila de atendimento e tal. E a médica do SAMU, ela fala o seguinte: olha só, ela olha a paciente e ela entende que a paciente está hemodinamicamente instável. Eu sei que esse termo é um termo esquisito para quem não é da área médica, para mim também é bem esquisito, que quer dizer o seguinte, que a paciente está com grave risco, né, de falecimento pela condição que ela ostenta naquele momento. A pressão arterial está muito baixa, ela apresenta, como é que se diz, as mucosas estão muito brancas, assim, o que mostra que perdeu muito sangue. Eu não sei explicar isso em termos médicos, mas é isso que ela explica, né? Eu não me lembro qual é o termo médico. Então a mucosa da boca está muito branca, no grau máximo, que mostra que ela perdeu muito sangue. E ela então fala o seguinte: não vou transportar a paciente porque o regimento que rege o SAMU diz que não se pode transportar a paciente nesse estado. Ela então faz contato, porque o SAMU ele opera com 2 médicos, tá? O médico que está no local e o médico regulador, que é quem fica na central regulando os atendimentos. Então ela conversa com esse médico regulador e eles chegam nessa decisão de não transportar a paciente por esta condição que ela está. Se ela estivesse estabilizada, eles levariam ela. Então a médica fala o seguinte: olha só, estabiliza que eu levo. Basicamente é essa a situação que ela fala. Já os médicos que estavam na ocorrência, Dr. João, Dr. Paulo e Dr. Everson, diz o seguinte: tem que levar. Porque estamos a 5 minutos do hospital, e realmente 5 minutos era muito próximo um do outro, e levando para o hospital, a UTI tem mais recursos para atendê-la do que nós temos aqui. Então há esse imbróglio. O SAMU não leva a Zulamar para o hospital. E antes da médica do SAMU se retirar, o Dr. João pede a ela, então, algumas drogas para auxiliar na recuperação da Zulamar.
Então, e ela fornece o que ela tem ali para ajudar. Por exemplo, noradrenalina, algumas coisas que servem para a reanimação da paciente. E o SAMU, então, vai embora. Isso aí por volta de 6 e pouco da manhã. E aí, por mais 1 hora, os 3 médicos tentam, então, reanimar, reverter o estado né, que a paciente se encontra. E, infelizmente, por volta das 7 da manhã, Zulamar, então, vai a óbito. Então, esse é o enredo desse caso. Tá? Aí, há uma situação também que é controversa no procedimento, porque há uma narrativa de que todos saem da clínica, todos abandonam a clínica, e que a irmã da Zulamar fica lá sozinha, sem saber o que está acontecendo, sem ter nenhuma noção do que está acontecendo. Ou seja, os médicos e o pessoal da enfermagem sumiram. Esta é uma versão. Uma versão. Na versão deles, não. Então, existem 2 versões nesse fato. Na versão dos médicos, não, que eles deram todo o apoio. Então, há 2 versões dessa situação aqui. Numa versão, eles foram embora. Na outra versão, não. Eles deram apoio, informaram a família. Então, essa é a versão controversa aí. Teriam ido embora depois do óbito. Claro, tudo depois do óbito, né? Okay. Depois do óbito, né? E aí essa discussão aí. Porém, o que é fato é que quando chega o administrador da clínica, e ele é informado deste óbito, ele então comunica às autoridades, a Polícia Civil vai ao local e aí começa toda aquela questão investigativa do caso. Basicamente, esse é o resumo do que aconteceu nesse evento aí. Bom, a polícia então ela abre inquérito, né, para averiguar o que teria acontecido ali, e aí começam a surgir elementos que a família da vítima e a própria vítima não tinham. Por exemplo, as pessoas achavam, a família achava, a vítima achava, a irmã dela achava, que Dr. Everson era cirurgião plástico. E ele não era. Certo. Então, o Dr. Everson, que era o cirurgião principal, que era o sócio principal da Clínica Traços, que segundo o Ministério Público apresentava um cartão de visitas dizendo que era cirurgião plástico, não era. Então, isso é um fato que chamou a atenção das autoridades e por isso aí a investigação começou a tomar outro rumo. Já chama a atenção, Rodrigo, porque todo dia morrem pessoas no hospital. E não se abre inquérito policial por cada morte que ocorre no hospital, senão seriam, num hospital grande, um número absurdo de inquéritos por dia. Se abre inquérito policial quando se tem, né, quando a morte se dá ou em um local suspeito ou numa condição suspeita, nesse caso o administrador de toda a situação comunicar às autoridades. Isso, e aí a polícia veio e como descobriram que o Dr. Everson não tinha especialização, né, na cirurgia plástica, o inquérito então tomou esse rumo. E aí a vigilância sanitária é acionada, a municipal e a estadual, e se descobre que a clínica não tinha alvará de funcionamento. Então era uma clínica que funcionava, entre aspas, clandestinamente, porque não tinha os alvarás da vigilância para funcionar. Ela então foi fiscalizada pela vigilância e ela foi interditada, porque ela não tinha, né, condições de operação naquele momento ali. Segundo foi relatado, eu não me lembro qual das 2 vigilâncias, a clínica pediu 6 vezes o alvará, e nas 6 vezes foram negadas. Então ela nunca teve o alvará deferido, vamos dizer assim, para começar. E se eu não me engano, a vigilância estadual falou que para eles a clínica não existia, porque ela nunca pediu o alvará de funcionamento. Então ela não existia. Como se ela não tivesse existência, porque ela nunca pediu nada, não ter nenhuma informação. Mas depois nós vamos ter que ver isso aí, porque nós temos que saber também para que servem esses órgãos que concedem alvará. Porque eu vou lá, tenho uma clínica, peço o alvará, o órgão nega o alvará. E a clínica não funcionava escondida numa garagem. E não vai ser feito nenhum tipo de fiscalização. Veja, Rodrigo, nós temos que ver depois do fato acontecer, aí todo mundo vem com essa do alvará. Mas o fato de ter pedido 6 vezes e 6 vezes ter negado e não saberem num município pequeno, me chama a atenção. Sim, e aí o inquérito, então, acaba indo e se descobre, então, né, que a clínica não teria, por exemplo, UTI, a clínica não tinha, segundo, né, o inquérito policial, o carrinho de emergência, que eles chamam, eu não sei o que é esse carrinho, mas é carrinho de emergência, não tinha o controle bioquímico necessário para operações, que de jeito nenhum, segundo está ali no inquérito, podia fazer uma cirurgia desse tipo que foi feita, que seria essa tal da abdominoplastia, que, segundo os médicos ouvidos no inquérito policial, era uma cirurgia de grande monta, ou seja, que precisaria prever possíveis intercorrências, e para isso tinha que ter
UTI, tinha que ter algum tipo de socorro para eventual intercorrência. E aí foram ouvidas no inquérito todas as pessoas, né, envolvidas lá na situação. E basicamente, né, o Dr. Everson então disse que não era cirurgião plástico, mas que ele entendia que, como ele era médico, com o CRM, ele podia fazer qualquer tipo de procedimento que ele se achava apto para tal. Sim, essa é a posição oficial do CRM. O médico pode praticar qualquer tipo de ato médico para o qual ele se julgue capacitado, mesmo que não seja na especialidade dele, não constitui nenhum ilícito isso. Então, esse não era o problema. O problema, segundo os próprios pareceres do Conselho Federal de Medicina, é você se apresentar como especialista, mas não o fato dele não ser especialista. Por exemplo, no direito é a mesma coisa. Nós somos aqui profissionais especialistas em direito criminal. Mas se quisermos atuar em qualquer outra área do direito, nós não precisamos de uma especialização específica. Agora, assim como nos médicos, vai ser cobrado de nós que façamos o procedimento correto em qualquer área e nós não vamos poder dizer, olha, eu fiz mal o meu trabalho porque eu não sou advogado trabalhista ou porque eu não sou civilista. Então, nesse sentido. Aí, o único problema que então esse médico tem é ter induzido em erro, porque a pessoa tem direito, eu quero fazer a cirurgia com o especialista, mas do ponto de vista das possibilidades ele poderia fazer, mas não poderia mentir. Sim. E aí o Dr. Everson fala também que ele é cirurgião há muito tempo, que ele além da Clínica Traços, ele opera no município de Angelina, lá um hospital, um município bem pequenininho. Sim, na Grande Florianópolis isso, também. E que lá ele faz diversas cirurgias, de todos os tipos, inclusive mais complexas que essa, e todas com muito êxito. Então ele fala que, né, entende que não houve erro nenhum ali, que foi uma fatalidade, em especial porque os exames pré-operatórios de Zulamar estavam todos ok. Ou seja, os exames que mostravam lá, né, a questão da diabetes, a questão das hemácias, estava tudo correto, certo. O que possibilitaria, sem dúvida, que se fizesse essa cirurgia sem nenhum medo. Ok. O doutor João também é ouvido, e ele fala que não sabia que Everson não era cirurgião plástico, que ele não era, né, contratado da clínica, mas sim chamado para eventualmente ali fazer as anestesias, então ele não tinha esse contato, achava que ele era, mas não tinha essa informação precisa, ele não tinha esse dado precisamente. Ele fala que ele liberou a Zulamar para a cirurgia, né, essa questão do lapso de horário das 9 da manhã até as 10 da noite, porque, segundo ele, era muito ansiosa, e ele, quando entrevistou ela às 8 da noite, ele falou para ela o seguinte, olha, vamos deixar para amanhã, porque foi mais confortável para ti, fazemos a cirurgia amanhã. Ele disse que ela chorou muito, que a irmã também intercedeu, e que pediram para ele para operar naquele dia, então ele dá essa versão. E ele fala que tudo o que aconteceu ali também foi, né, dentro do esperado, e que não se podia parar a cirurgia porque ela já estava aberta. Então teria que ir até o final da cirurgia. Não podia se parar porque ela estava com aqueles outros sintomas? Não. Que ela, quando ela começou a ter o sangramento, não podiam mais parar, porque a perna já estava aberta, então não adiantava parar, tinha que terminar a cirurgia. E tanto o Everson quanto o João, se ele fala do Everson, falam que se o SAMU tivesse levado ela, ela teria provavelmente sobrevivido. Tá? Então eles meio que botam a culpa, vamos dizer assim, no SAMU por esse resultado aí que aconteceu. O Paulo também é ouvido, e ele fala que operou muitas vezes já com o Dr. Everson, e ele fala uma situação interessante, porque o advogado, quando ele não é no inquérito, no processo, mas eu vou antecipar esse dado, o advogado, quando ele fala a idade dele, o advogado fala, pô, o senhor tá bem, tá jovem, assim. Daí ele fala o seguinte, bom, quem operou meu rosto, eu fiz uma cirurgia plástica, foi o Dr. Everson. Então o próprio Paulo, o médico, né, auxiliar, diz que quem operou ele foi o Dr. Everson, né? Tanto que ele confiava no Everson, que ele foi operado pelo próprio Everson. E ele também cita a questão de que fizeram muita cirurgia juntos, que não tinha nenhum problema, tal, e que nada foi errado naquele momento, e que os procedimentos, né, ligados à cirurgia eram de responsabilidade do Dr. Everson, porque ele era o capitão do navio, porque ele era o médico principal, ele só era um auxiliar, e as partes ligadas à reanimação da vítima, a questão do sangue, tudo era com o Dr. João, porque ele era o anestesista responsável por essa situação.
Bom, então foram ouvidas aí as moças que auxiliaram na cirurgia, que eram, em tese, técnicas de enfermagem, mas, na verdade, 2 delas não eram. Elas estavam na faculdade, ainda não estavam habilitadas para exercer essa função. E as 3 disseram, basicamente, que elas não tinham responsabilidade sobre o ato, porque elas não eram as médicas do momento, elas eram as auxiliares daquela cirurgia. Elas se autodenominavam circulantes. É o termo que elas usam para a função que elas tinham na cirurgia. Então, elas não tinham nenhuma função decisória sobre os atos que estavam ali acontecendo, apenas elas auxiliavam. E aí, elas foram ouvidas, então disseram, né, nesse sentido. E foi ouvido também o pessoal do SAMU, que disse o que eu narrei no começo, no sentido de que realmente não poderiam transportar aquela vítima, porque ela estava em estado que, se ela fosse movida, ela morreria. Tá? Isso é consenso, tanto da médica que atendeu a ocorrência, quanto do médico regulador, quanto dos 2 enfermeiros que ajudaram, que auxiliaram na ocorrência. A enfermeira Maritza, que é uma delas, que está ali do SAMU, diz o seguinte, que é provável que ela não nem chegar na porta da clínica com vida pelo estado que ela estava. Tá, mas essa enfermeira é a do SAMU, que não fez o transporte. Do SAMU, que não fizeram o transporte. E também disseram que houve aquela história lá da entrega do medicamento lá para eles. Qual a entrega do medicamento? Que o SAMU... O SAMU entregou, então, a médica do SAMU entregou para o anestesista o Dr. João alguns medicamentos que a clínica não tinha. Para fazer o que? Essa reanimação da paciente que estava naquela situação de hemodinamicamente instável. Bom, aí o inquérito, então, meio que termina, né, indiciando todos os ali envolvidos. Indiciando quer dizer o seguinte, gente, que a delegada daquela operação entendeu que todas as pessoas que estavam naquele momento da cirurgia tinham responsabilidade sobre o evento morte. Basicamente, isso é indiciamento. E um fato que acontece, que nos chamou a atenção, é que o Dr. Everson, ele foi preso preventivamente, então foi decretada a prisão preventiva de Everson no dia 3 de setembro de 2008. Por que chamou a atenção, gente? Primeiro, cabe aqui uma explicação rápida sobre prisão preventiva. As pessoas não entendem muito qual é a ideia de prisão preventiva. A prisão preventiva, gente, é uma prisão que acontece antes do final do processo. Ela pode acontecer no inquérito e no processo. Prisão preventiva não é baseada no fato de que o sujeito é culpado do crime. É de que o sujeito ainda é inocente. Ali poderia ser, se constatar que não teve crime nenhum, que foi um resultado que saiu errado, que eles teriam feito tudo certo, né? Às vezes o paciente morre, poderia ser que fosse um crime culposo, para o qual a lei não prevê prisão nessa situação. Então, não tem nada a ver o sujeito ser culpado com o sujeito estar preso. A regra é responder em liberdade. Como o Rodrigo falou, para eu, antes de decidir se o sujeito é culpado ou não, botá-lo na cadeia, eu tenho que dizer se sujeito solto vai atrapalhar o processo. Por exemplo, vai intervir com as testemunhas. Que ele vai fugir. Então não adianta fazer o processo, que o processo é para impor a pena, se o sujeito não vai estar aí, vai se mandar. Importante também de dizer é que o juiz precisa, o promotor precisa embasar essa situação, o delegado também, em situações concretas. Então eu não posso falar assim, vou prender o Sandro preventivamente, porque eu acho que ele pode. Não, tem que ser algo concreto, algo ligado ao caso. E nos chama a atenção porque essa prisão foi decretada. É até engraçado, porque para quem é da área criminal, sou estranho, até vai aparecer a imagem para vocês aqui do relatório. A equipe investigatória da polícia diz o seguinte: recebemos denúncias anônimas que o Dr. Everson vai fugir para a Amazônia. E com base nisso, se decreta a prisão preventiva dele. O que é muito esquisito, porque uma denúncia anônima não pode fundamentar uma prisão preventiva. Claro, qualquer pessoa que queria ele preso, né, vai e liga. E diz o sujeito vai fugir. Qual é o elemento que eu tenho? Onde é que está o elemento concreto? Onde é que está a prova concreta que ele realmente vai fugir? Não tem. Essa for a regra, basta você pensar, se essa for a regra de denúncia anônima, qualquer pessoa que esteja respondendo um processo ao qual pode ter pena de prisão ao final, basta uma ligação lá para o Disque Denúncia. Eu fiquei sabendo que o Rodrigo vai fugir. É preciso... Estamos tratando de uma prisão de alguém que ainda não sei se é culpado ou não.
é preciso, como o Rodrigo disse, uma fundamentação que seja confiável. E nesse caso era uma questão anônima. Denúncia anônima. E aí ele fica preso, então, de 3 de setembro de 2008 e ele só é solto por decisão do STJ em 3 de abril de 2009. Então, vejam, ele recorre para o Tribunal de Justiça nosso aqui, o tribunal mantém a prisão e só no STJ, então, há a decisão de soltura dele, para responder ao processo em liberdade. A verdade, Rodrigo, aqui já é importante salientar, é que tem sido usado como critério principal aquela fundamentação subterrânea, o chamado clamor público. A população pressiona, a mídia pressiona, esse era um caso que foi para a mídia, e por que isso não faz sentido? Porque, primeiro, um caso não pode ser tratado com mais seriedade ou menos seriedade se ele ganhou mídia ou não ganhou mídia. Todas as vítimas têm que ser tratadas iguais, assim como os autores. Segundo, porque o juiz ele tem uma segurança na sua função, no seu emprego, digamos assim, que nenhum outro ser tem numa democracia. Ele é vitalício. Ele não pode, além disso, ele não pode ser movido à força. Eu não quero mais esse juiz aqui, eu vou mandar ele para lá. Isso é um processo muito difícil, teria que ser maioria do tribunal, uma coisa assim. Ele também não pode ter os vencimentos dele reduzido. Sabe para que é isso tudo que nós damos um poder de blindagem para esse sujeito, para esse funcionário? Para que ele não dê atenção para o clamor público. Porque ele não é... O juiz não pode se confundir quando ele faz essa fundamentação com um político. Um político faz isso, né? Onde eu vou conseguir mais votos? Mas um juiz é um cargo permanente. Então, quando o fundamento, não digo que foi esse o caso, né? Mas quando o principal fundamento, e tem sido muito assim no Brasil, o sujeito vai ficar solto. Aí se pressiona na rede social, o sujeito é preso. Se não se pressionasse, não era. Isso parece mais política judicial do que propriamente aquilo que diz a lei, né? Então, vamos à frente. Bom, aí o Ministério Público, então, entende que os 6 que participaram da cirurgia têm responsabilidade sobre o evento morte e acaba denunciando, então, os 3 médicos e as 3 técnicas de enfermagem pelo homicídio da Zulamar. E aí é um caso que nós não temos ainda aqui no nosso canal, é o nosso primeiro caso de uma acusação de homicídio por dolo eventual. Isso é interessante, que a gente não tem nenhum caso, no nosso caso é um dolo direto. E aí temos que explicar também um pouquinho o que é esse dolo eventual, né, gente? Então, no nosso direito, nós temos basicamente 2 dolos. O dolo direto, que é aquele assim, eu quero matar e eu atiro e mato. E o dolo eventual, que é quando eu assumo o risco de causar o resultado. Então, na minha conduta, eu antevejo que existe um risco de um resultado, e para mim esse resultado é absolutamente indiferente, eu ignoro essa situação e vou agir igual. Onde é que estaria o dolo eventual na visão do Ministério Público? Em 2 fatores. Primeiro, em termos um médico cirurgião que não estava habilitado para aquela cirurgia porque não era cirurgião plástico. Segundo, as condições absolutamente inadequadas do local em que foi feita a cirurgia, porque não tinha condições de reverter qualquer tipo de intercorrência cirúrgica, porque não tinha lá UTI, não tinha essas coisas todas. Então foi aí que o Ministério Público baseou a sua acusação contra essas 6 pessoas. Além disso, ele incluiu nessa acusação, além do homicídio doloso, por dolo eventual, incluiu também 2 qualificadoras, que são aquelas causas que vão alterar a pena do crime inicial, levando a pena mínima do crime para 12 anos e a pena máxima para 30 anos, dizendo 2 qualificadoras. A primeira delas, motivo fútil. E aí o motivo fútil, eu fico aqui até pensando, a gente vai discutir isso aqui um pouquinho, porque eles colocam o seguinte, que o motivo fútil seria a busca incessante pelo dinheiro, então sem pensar no resultado. Certo. Me parece motivo torpe, não é, Sandro? Sem dúvida. Porque nós estamos tratando, se a ideia é que ele fez esse crime por questão financeira, né, o que a gente chama de um homicídio mercenário, isso é o que a gente chama de motivo torpe. Porque o inciso 1 do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, diz
porque haverá esse tal de motivo torpe, né, quando for mediante paga, promessa de pagamento ou outro motivo torpe, que tem se interpretado como outro motivo mercenário. Ok? Então, isso é mais aí, o motivo fútil já é aquele motivo que em geral a gente nem consegue entender por que fez. Matou porque chamou de feio, matou porque olhou torto. Então, é aquele desproporcional, assim. Então, nos parece que seria mais torpe do que fútil a acusação. Essa é a ideia, né? mas a verdade é que não mudaria nada. Nada. Certo? É uma questão que nós estamos discutindo aqui, Acadêmica. uma questão mais técnica. Agora, o seguinte, vejam a gravidade disso. O promotor está dizendo que o que o médico fez lá é equiparado em termos da lei a ele ter querido matar a pessoa. Exatamente isso. Porque a pena é a mesma do chamado dolo direto, ou seja, vou matar essa paciente, do chamado dolo eventual, em que eu digo, eu não me importo com essa paciente. Então, dela morrer. Então, a questão fundamental aqui é saber se esse médico, de fato, ele tinha um desprezo pela vida ou morte da vítima, a ponto de poder responder da mesma forma que se ele tivesse ali cortado a vítima e matado. E aí tem mais uma qualificadora, Sandro, que foi colocada lá, que é o recurso que impossibilita a defesa da vítima. Porque como ela estaria ali sob efeito de sedativos, então ela não tinha como reagir a esse ato. Tá? E além disso, ainda se colocou em relação a Sinara e a Renata, que eram aquelas duas que não tinham terminado ainda a faculdade, se colocou em relação a elas a contravenção penal do exercício ilegal de profissão. Tá? Então se colocou também em relação a elas. Então, na questão da qualificação do crime, ficaria artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, combinado com 47 da Lei de Contravenções Penais, apenas para quem? Para a Sinara e para a Renata. 2 esclarecimentos. Primeiro, quando tem as duas qualificadoras, né, você vai ter uma pena que inicia de 12 e ainda vai ser aumentada essa pena pela outra qualificadora. Quanto à contravenção de exercer, contravenção é um crimezinho menor, que a lei não prevê prisão, hoje em dia falava de prisão simples, hoje não existe mais, mas é uma coisinha menor que logo prescreve. Vejam, eu me passar por outra profissão, eu exercer outra profissão, é só, como regra, uma contravenção. Agora, se fosse exercer o papel de médico, seria um crime. E se fosse exercer o papel de um funcionário público, também seria crime. Esse caso ele foi tão longo e a gente não encontrou uma explicação plausível para isso, porque ele demorou para ser julgado 16 anos. Ele começou em 2008, foi julgado só agora em 2024, é um caso que realmente chama atenção pela demora, é um pouco inusitada. E aí vários promotores, obviamente, atuaram nesse caso, evidentemente. 16 anos. Olha, eu tenho para mim, eu gosto de repetir isso, que justiça que tarda falha. 16 anos a família da vítima esperando. 16 anos os acusados esperando. Inclusive um dos acusados vai morrer durante o processo. Já eram velhos, 16 anos, não sei até como é que não morreu mais. E quando foi o momento do promotor, no final da primeira fase, fazer as suas alegações finais, que é aquele momento que o promotor tenta convencer o juiz da sua tese, o próprio promotor diz o seguinte: em relação a Sinara, Renata e Dejanira, ele entende que não ficou provado dentro do processo judicial que elas teriam alguma responsabilidade sobre o evento morte. Uhum. O que nos parece, até a gente conversou sobre isso antes da nossa gravação aqui, meio lógico, porque como é que eu vou responsabilizar uma técnica de enfermagem que tem um papel de auxílio numa cirurgia, certo, por um resultado morte que teria sido causado por um erro do médico? Não faz o menor sentido. Bom, de fato, Rodrigo, é bastante lógico que as pessoas que auxiliaram ali o médico, elas não parecem responsáveis por uma morte que só quem poderia controlar era o médico. O médico é que tem o poder de decisão, se a cirurgia vai ocorrer, como que ela vai ocorrer, quais os procedimentos que tem, e há também o chamado princípio da confiança. Eu sou contratado por uma pessoa que é habilitada e é responsável, eu sou subordinado a ela.
Não cabe lá a quem está auxiliando a cirurgia dizer, não é assim que se faz, agora tem que parar. Então, me parece que a decisão de fato mais óbvia era não penalizar nem as moças que trabalhavam ali, porque se nós formos nessa lógica, o porteiro também teria que ser responsabilizado, a secretária teria que ser responsabilizada, porque todo mundo trabalhava naquela clínica, e aí fica um negócio sem sentido. Bom, aí o promotor então pede, né, que se impronuncie as 3, pede que se declare a extinção da punibilidade pela prescrição em relação à contravenção penal da questão lá desse ligamento à profissão, né, e pede que os 3 médicos, Dr. João, Dr. Everson e Dr. Paulo, sejam pronunciados, ou seja, que vão a júri por homicídio doloso, por motivo fútil e por recurso que impossibilita a defesa da vítima com dolo eventual. A defesa, então, faz um pedido também de impronúncia / absolvição das 3 e pede também a impronúncia do Dr. Paulo e do Dr. João e a absolvição do Dr. Everson. A juíza, então, fala que em relação às 3 técnicas de enfermagem, né, são impronunciadas. E eu preciso fazer um parênteses aqui. Existe uma decisão no tribunal do júri, que acontece só no tribunal do júri, que é a impronúncia. O que significa isso? Significa que o juiz entendeu que em relação àquelas pessoas ou aqueles fatos, pode ser uma coisa ou outra, não existe prova suficiente para continuar o processo. Vejam a crueldade dessa decisão. Não é uma decisão absolutória. É uma decisão que fala o seguinte, olha, faltaram provas. Então, teoricamente, se buscarem mais provas, poderia no futuro haver um novo processo contra essas pessoas pelo mesmo fato. Isso só acontece no tribunal do júri. Em outros crimes, inclusive mais graves do que os que vão a júri, por exemplo, latrocínio, isso não acontece. Se não há provas, se absolve. Portanto, as 3, então, são não absolvidas, elas são impronunciadas, então são retiradas do processo. E Dr. João, Dr. Everson e Dr. Paulo, eles são pronunciados, porém, a juíza retira da pronúncia, ela tira da pronúncia o recurso que impossibilita a defesa da vítima. Porque ela entendeu que, para acontecer isso, tem que mostrar o quê? Tem que haver surpresa. E não há surpresa porque a vítima está lá em cirurgia e o fato de ser anestesiada faz parte do procedimento cirúrgico normal. Claro, se ela não tivesse naquela condição, não poderia ter ocorrido o crime. Exatamente então, isso. O fato dela estar numa mesa de operação onde se presume que a pessoa está indefesa... faz parte do ato criminal por si só. Faz parte do ato. E aí, obviamente, né? A defesa e o Ministério Público recorre. Exatamente isso. Para o Tribunal de Justiça Catarinense. E o nosso Tribunal de Justiça, ele não dá provimento ao recurso do Ministério Público, porém dá provimento ao recurso da defesa. E o tribunal fala o seguinte, eles retiram também o motivo fútil. Porque o tribunal fala o seguinte, para o nosso Tribunal de Justiça, seria incompatível o motivo fútil com o dolo eventual. Ou seja, para o Tribunal de Justiça Catarinense, quem age com dolo eventual não está pensando no que ele está fazendo, qual é o resultado que ele está esperando, está fazendo, por isso seria incompatível. A decisão vem e o Ministério Público faz o quê de novo? Recorre. Para onde? STJ. E no STJ também recorre tanto o Ministério Público quanto a defesa, obviamente, e o Ministério Público consegue êxito no seu recurso, recolocando, né, no processo a qualificadora do motivo fútil. Por que isso é importante? Porque a decisão do Tribunal de Santa Catarina, ela disse, olha, se estão dizendo que em tese isso é um homicídio com dolo eventual e vai para o júri por isso, ou seja, o sujeito não quis matar, ele não queria matar, mas ele assumiu o risco de produzir, então isso eu não vou levar em consideração um motivo fútil. Se caísse um motivo fútil, como caiu no Tribunal de Justiça, a pena que iniciaria de 12 anos, esse seria um crime hediondo, baixaria para 6 e não seria um crime hediondo. Por isso que o promotor queria tanto que voltasse a qualificadora. E mais um detalhe, como demorou muito o julgamento desse processo, certamente com o homicídio simples e com a idade dos acusados, a prescrição conta pela metade, certamente prescreveria o fato. A idade que nós estamos falando é 70 anos.
Quando o sujeito ele faz 70 anos, alguns pensam, não, tem uma idade máxima, nós temos a idade mínima para você responder criminalmente, que é 18 anos, todo mundo sabe, e não temos idade máxima. Pode ser 120 anos, você ainda responde por crimes. Mas a partir dos 70 anos, há uma diminuição na pena, pequena, mas há, né, uma atenuante, e há também o processo se extingue mais rápido, que é a chamada prescrição, ou seja, o Estado tem um tempo máximo para lhe processar, para acabar com esse processo, porque você não pode ficar a vida inteira esperando o seu Estado se você vai ser culpado ou não, e quando tem 70 anos, já tem menos tempo de vida, aí as coisas são contadas mais rápidos para beneficiar o réu, né? Então, por isso que se ficasse homicídio simples, corria o risco dele ser condenado e prescrever a pena. E acabar ficando absolvido de novo. Exatamente isso. O STJ disse que não tem nenhuma relação entre o dolo eventual e a qualificadora subjetiva. E aí, portanto, recolocou. E, portanto, os 3 acusados serão julgados no júri por homicídio qualificado por motivo fútil. E aí acontece um fato que o Sandro já antecipou aqui. Como o processo demorou muito tempo, o anestesista do Dr. João, ele faleceu, né, durante o processo. E aí, quando uma pessoa falece, gente, obviamente, em relação a ela, o processo termina. O que se chama na legislação de extinção da punibilidade. Então, o juiz, com base no artigo 107, inciso 1 do Código Penal, fala o seguinte: em relação a esse cara, acabou o procedimento porque extinguiu a punibilidade. E ele morreu inocente. Exatamente porque, isso. Como o processo acabou sem uma condenação definitiva, ele, se esse era o único ato pelo qual ele estava sendo julgado, ele não praticou crime na vida. Certo? Porque o processo, só alguém é criminoso quando o processo termina e, logicamente, ainda em vida. Porque processar alguém é uma pretensão do Estado de impor uma pena. E para impor essa pena, o Estado tem que ter uma pessoa viva. Não faz sentido você condenar alguém a uma pena de prisão se a pessoa está morta, só se mandar o mandado de cumprimento lá para o outro lado, né? Tem que ter um convênio, né, com o campo celeste. E aí, ele foi então, né, ele saiu do processo e em relação aos 2, então, começou o tribunal do júri, a segunda fase, que é quando aparecem os jurados e, né, acusação e defesa, aquilo que a gente vê em filme lá, aquelas alegações lá que se faz. Durante o tribunal do júri, foram ouvidas algumas pessoas. Elas então relataram, né, basicamente o que eu contei no começo para vocês, né, de que as questões principais debatidas foram o quê? Primeiro, ligadas às questões de que o Dr. Everson era um médico muito experiente, que teria feito diversas cirurgias, né, lá em Angelina, todas com muito êxito. Então a defesa traz a diretora do hospital para falar, e ela então traz muitos elogios ao Dr. Everson, diversos elogios a ele. Ela é questionada, inclusive, pelo Ministério Público se ela recontrataria ele para trabalhar. Ela fala que sim. E um fato que eu não contei, mas o Dr. Everson foi cassado pelo CRM, então ele não é mais médico. Não, foi cassado depois desse episódio. Sim, depois do fato em si, não depois do processo, mas depois do fato em si, do fato da morte. Sim. Logo depois ele foi cassado. Né, e a decisão foi confirmada, foi pelo Conselho Médico de Santa Catarina, confirmado pelo Conselho Federal de Medicina. Então ele não é mais médico. E ela falou que mesmo assim, se ele pudesse voltar a ser médico, ela o contrataria, porque ele era um grande médico, e ele fez muito por aquele hospital lá em Angelina. A questão toda a profissão pode ter erro. A grande questão aqui é se o doutor Everson, se ele errou, e quem não erra mesmo que... Veja, mas aí o resultado é morte, mas ele trabalha entre a vida e a morte. Então o erro é dessa proporção. A questão era saber se depois de uma carreira aí, que já tinha mais de 60 anos um médico, né, 40 anos aí, quase de carreira, se aquilo foi um erro, né, algo culposo, imprudente, ou se aquilo foi algo criminoso no sentido de um desprezo profundo pela vida de um ser humano. Era isso que estava em discussão. Então as testemunhas aí da defesa mais ou menos estão dizendo que é incompatível essa ideia de desprezo pelo ser humano com a conduta que ele teve durante toda a vida. Já a acusação acha que ali a situação era tão precária, as coisas foram feitas tanto assim, de qualquer modo, que
Não interessa o quanto que ele tivesse sido um bom cirurgião, ali ele foi criminoso, ali ele foi assassino. Sim, e aí nos debates, ou seja, na hora de falar, realmente é isso que acontece. O Ministério Público, então, ele traz um cenário mostrando que Everson, e aí um fato que nos chamou a atenção também, é que tanto a acusação quanto a defesa, nas suas falas, elas praticamente esquecem o Dr. Paulo, que era o médico auxiliar. Então toda a fala é concentrada no Dr. Everson, que é o cirurgião principal do negócio. Então parece que eles esquecem o Dr. Paulo nas suas alegações, o que é estranho. Tá? Então, como existem 2 réus nesse processo, 2 acusados, a acusação tem 2 horas e meia para fazer a sua alegação. E durante esse tempo todo, então, eles insistem nessa tese. Primeiro, que o Everson não era habilitado para a cirurgia plástica. E aí eles batem na tecla bastante, dizendo que se há especializações, por que existem elas se não precisa ter para fazer cirurgia? Então eles batem muito nessa tecla. Eles batem muito na tecla, e aí o promotor é muito hábil nesse momento, ele traz 17 casos de mulheres que fizeram cirurgias plásticas com o Dr. Everson e que tiveram sequelas gravíssimas. Tá? Então há fotos no processo sobre isso, né, de pessoas com cicatrizes terríveis, assim, e ele junta, claro, no processo, diversas decisões judiciais condenando o Everson a indenizar essas pessoas que teriam ocorrido... Só condenações civis. Civis, todas civis. Tá? Não tinha crime. E há uma denúncia criminal juntada também, mas não sei como é que ela terminou, mas há uma denúncia criminal juntada também. Então ele junta para mostrar o quê? Que Everson operava assim, sem ter habilidade para isso. Agora, aqui, né, gente, vamos fazer os dois lados, né, o fair play. Para saber se esses 17 casos... eu precisaria saber quantas cirurgias ele fez. Eu digo para vocês, quem já advogou também para médicos, cirurgião plástico, que é difícil cirurgião, mesmo que renomado, que já não respondeu questão de indenização por algum tipo de procedimento, porque esse procedimento, sobretudo estético, vai muito assim, a pessoa esperava algo e saiu algo diferente. Às vezes, claro, tem um erro do médico, mas é difícil cirurgiões, ok? 17 pessoas, processos é um número grande, mas para ser justo em relação aos outros médicos, talvez a gente precisasse pegar a estatística dos médicos com o mesmo tempo de atendimento e ver se os erros dele eram, de fato, acima da média, certo? Outro campo aqui que eu coloco, aí discordando do grande promotor, era o Dr. Carrinho, é do nosso amigo, do grande promotor, mas esse argumento que eu sei que se usa em plenário, porque ele tem um caráter de convencimento, mas dizer que, então, para que tem as especialidades? Ora, assim como advogados, mesmo os promotores. Os promotores não precisam ser especializados em direito penal para fazer júri. Não precisam ser especializados em direito de família para atuarem na família. E assim os advogados. Quando você vira promotor, quando você vira advogado, os juízes também. O juiz, às vezes, a especialização dele dá aula na faculdade em uma área e trabalha na outra área. Por quê? Porque ele é juiz. Por quê? Porque ele é promotor. Por quê? Porque nós somos advogados. O Conselho Federal de Medicina diz que a mesma coisa vale para os médicos. Então, esse caso dele não ser habilitado em cirurgia plástica não pode ser contado, claro, nem como uma vantagem, mas também como uma desvantagem. Aquilo que a lei não exige, nós não podemos exigir. É isso aí, basicamente tu falou o que a defesa falou. Basicamente tu contou o que a defesa falou. Eu sou advogado de defesa. Exatamente. E aí a defesa falou exatamente isso, André. Ela bateu exatamente nesses pontos. Como advogado, tu já, né, a gente é defensor, a gente tem esse espírito aí. Mas a acusação continua também, além dessa questão ligada, né, à especialização dele, ela também pinta um quadro de que ele era um médico absolutamente mercantilista. Então ele traz assim que ele operava, sei lá, 15, 20 horas por dia, todo dia, que era um absurdo, que faria ele perder a atenção nas suas cirurgias. E ela também traz muito a questão ligada à estrutura da clínica, que não tinha condições de receber aquela cirurgia. Uhum. Então eles batem muito nesse ponto de que, olha, esta clínica não podia receber esse tipo de cirurgia. Tá? Então que havia ali uma
indiferença do médico com o possível resultado pela estrutura da clínica que ele tinha ali colocada. E basicamente assim encerra a acusação, pedindo então a condenação do Dr. Everson. E aí há um pequeno detalhe que eles falam do Dr. Paulo, que o promotor fala assim, olha, em relação ao Dr. Paulo, o Ministério Público aceita a participação de menor importância. Né? O que é isso, para quem não é da nossa área? Nós temos o direito, né, a figura do autor, que é quem faz o ato criminoso em si, e a figura do partícipe, que é aquele que auxilia, então ele tem uma pena menor por esse motivo. Então o promotor fala isso aí. Em relação ao Paulo, pode ser uma participação de menor importância, e ele então encerra a sua fala, depois de 2 horas. Para incomodar, quando fala que o médico é mercantilista, bom, o que me interessa aqui, né, muitos, né, ok, isso é uma apreciação, né? Os médicos em geral fazem muitas cirurgias e em geral não é por caridade, mas veja, a ideia da acusação é que ele teve um desprezo pelo resultado, mas aquilo era a galinha dos ovos de ouro dele. Então um sujeito que pensa, são os pacientes que me pagam, eu quero ganhar dinheiro, se eu pensar se o paciente morreu, eu não vou mais ganhar dinheiro, as pessoas não vão numa clínica quando as pessoas morrem. Então esse era um argumento que a defesa também deve, ou não sei, ou utilizar. Mas vamos lá, aí fomos para o julgamento. Não, para a defesa. Aí a defesa, então, como tu já antecipasse, ela falou basicamente o que tu já disseste. E aí nós sentimos falta, pelo menos aqui na nossa ideia, e aí a gente, assim, importante, tá? O direito, ele tem estilos de atuação, ele tem teses que tu entende melhores ou piores. Essa é uma questão, né, de escolha. Nós, se fôssemos advogados, levantaríamos bastante a tese do homicídio culposo. Ou seja, em que não há intenção, aconteceu ali, né, uma imperícia, aconteceu algum problema ligado né, ao conhecimento técnico. Por quê? Porque o homicídio culposo tem pena muito menor que o doloso. Tá? Então a nossa seria a insistência nesse sentido, de que há um homicídio culposo ali, e isso não foi muito debatido. Isso é importante a gente debater, mas primeiro eu quero deixar bem esclarecida essa questão. Quando nós analisamos um processo, nós analisamos como professores. Nós não estamos aqui para julgar se a acusação foi perfeita, se a defesa foi perfeita. Isso, eles estão dentro da atribuição deles, eles sabem por que eles agiram assim, etc. O nosso papel aqui é nós, tecnicamente, analisar o processo. Não estamos aqui nem para ensinar uma parte, nem para ensinar outra, nós estamos aqui e por isso a gente discute com liberdade. A tese do homicídio culposo me parece que faltou. Do ponto de vista técnico, me parece que faltou. Porque, vejam só, eu tenho um médico que ele faz uma cirurgia. A clínica não tem alvará, mas o alvará não é o caso. Porque se o Albert Einstein não tiver alvará, se o alvará ficar vencido, nem por isso ele não teria as condições. Em compensação, podia ter um alvará e lá dentro não se cumprir as determinações. Então o alvará é um papel, ninguém morre por alvará ou não alvará. Certo? Isso aí é uma coisa que se bota na imprensa, mas não faz sentido. O que pode é aquilo que seria fiscalizado no alvará. Por exemplo, se era obrigado a ter UTI, por isso não tem o alvará, não é o alvará em si, é o fato de não ter UTI. E se tem tudo, mesmo que não tenha alvará, a pessoa não morre por causa disso. E não ter alvará, aí é um problema administrativo. Então, essa é uma questão. Agora vejo, Rodrigo, eu tendo a pensar que me parece mais um caso culposo. Vou lhe dizer por quê. Quando eu tenho um crime com dolo, eu tenho então aquilo que o Rodrigo explicou, o dolo direto, eu quero matar, ou eu assumo o risco de produzir o resultado. Agora vejam bem, o assumir o risco não é simplesmente correr o risco, é ser indiferente ao resultado. Não é só algo cognitivo, como se fala, não é só algo que eu sei que ocorre o risco. É uma indiferença com o resultado. Quando você pega o celular e atende no trânsito, você sabe que isso é arriscado. Significa que se você bater no carro da frente, você não estava nem aí se batesse no carro da frente? Não, você sabe do risco, mas não quer o resultado. Isso chama-se
culpa e não dolo. A famosa culpa consciente. Famosa culpa consciente. Se for culpa, a pena é bem menor. Me parece, e a culpa, ela se dá pelo quê? Por imprudência, negligência ou imperícia. Um dos argumentos do Ministério Público é que ele era imperito, que ele não era habilitado suficiente para fazer o que ele estava fazendo. Outro é que a clínica apresentava uma condição de negligência muito grande. Tudo isso, ninguém tem dúvida que são riscos. Agora, o X da questão é saber se, pelo seu comportamento, dá para dizer que o Dr. Everson estava nem aí para o fato de a paciente morrer, ou ele acreditava firmemente de que nada ia acontecer, e se acontecesse, daria para resolver, porque até estavam 5 minutos de uma UTI. Então, vejo, é difícil pensar que uma pessoa que não sai aí para matar os outros, que recebe um paciente, que recebe dinheiro dela, que quer contratar outras pessoas, bota essa pessoa numa mesa de operação e mais ou menos pensa, eu vou fazer o que der, mas também se não der, eu vou fazer o quê? É problema da pessoa. Parece que tem muitos erros, mas esse parece mais um erro de imperícia e imprudência, negligência, do que uma vontade de matar ou um não se importar com a morte de alguém. Talvez o advogado tenha não explorado muito essa tese porque o próprio Dr. Everson não gostaria de ter a condenação por culpa e sim ser absolvido. Talvez também fosse essa a situação. Às vezes o cliente não quer essa situação, ele quer ser absolvido. E eu diria o seguinte, professor Rodrigo, eu diria para o cliente. Até inclusive no júri, você pode ter tese de defesa, inclusive contraposta às vezes, sim, se for no interesse do cliente. Sim. Porque, olha, a gente faz uma defesa por camadas. Claro. Ele queria ser absolvido. Essa é a primeira coisa que se pediria. Se não for absolvido, eu quero que ele seja condenado pelo que ele fez, que eu acreditaria que é culposo. Ser absolvido eu acharia até que é diferente. A minha principal tese seria desclassificar isso, jogar isso para um homicídio culposo. A pena que era de 12 que o Ministério estava pedindo era... De 1 a 3? De 1 a 3 anos e sem prisão. Sem prisão. Ele é condenado criminalmente, mas essa era a principal questão. E Sim. teria até prescrição. Sim, exatamente porque isso. Nesse sentido. Sim. Então, eu não sei por que a defesa não fez isso. Ela fez isso pelos seus motivos, assim como cada médico, às vezes, tem ali a clínica soberana, como eles dizem, no contato ali com o cliente, com o caso específico que se escolhe. A defesa escolheu o que ela achou adequado, mas eu, advogado Sandro, professor Sandro, Eu também. professor Rodrigo, nós escolheríamos outro caminho. Se triunfaremos também, não sabemos. Bom, e aí a defesa mostra também o que tu falaste ali antes, que o Dr. Everson fez inúmeras cirurgias, eles falam em milhares de cirurgias, e que de milhares de cirurgias, tu pegar 17 casos é uma coisa absolutamente assim normal, a defesa bate nesse ponto. A defesa, então, mostra também que o Everson era muito querido pela comunidade, então eles até trazem uma foto em que Everson recebe uma medalha da Assembleia Legislativa pelo serviço prestado lá em Angelina, que seria um bom médico, um médico que todo mundo gostava dele, então eles pintam essa ideia de que o Everson não seria indiferente, vamos dizer assim, à sua paciente, e claro, quer a absolvição dele. Bom, termina então os debates, a juíza pergunta aos jurados se eles estão aptos a julgar o caso, eles respondem que sim. Há um pequeno parênteses. É interessante como está mudando isso. Os jurados podem perguntar para as pessoas que estão ali na sessão. Como é que eles perguntam? Eles fazem por escrito uma pergunta, essa pergunta é entregue à juíza e a juíza pergunta para a pessoa ali ouvida. E nesse caso, também jurados perguntaram, o que é muito bom, mostra que eles estão interessados no julgamento do caso, o que é fantástico. Antigamente não se perguntava nada, hoje é cada vez mais comum essa pergunta do jurado, o que é absolutamente legal, muito bom mesmo. E é interessante, porque em geral se critica os jurados, porque são 7 leigos. Veja, aqui o pessoal do direito também é leigo, tá? Nós estamos discutindo uma questão de cirurgia.
Então, na faculdade de Direito, nós aprendemos a transformar esses casos em lógica jurídica. Mas nós não sabemos, nós dependemos dos peritos para saber se a cirurgia é certa ou errada. Isso vai ter que ser demonstrado e vai ser demonstrado para o júri. Então, não é esse o problema. E de medicina, talvez o júri sabia tanto quanto quem estava ali na frente e podia até saber mais. De repente tinha um médico ali. Mas não era isso que se estava discutindo, né? O que o júri faz, que às vezes as pessoas não entendem por que esses crimes vão para júri, que em último caso, o júri está dizendo se aquilo é um caso de fato para o sujeito ir preso. Você pergunta para o júri, olha, esse é o sujeito, ele fez isso. Você acha, com a sua convicção, que a sociedade vai ficar mais protegida, que vai evitar novos casos, se essa pessoa ficar presa, ou você acha que estão exagerando e que ele não deveria ficar preso, pode ter sido um erro? E se pergunta para o júri. Quem pergunta tem que aceitar a resposta que vem. Então, a pergunta é feita pelos profissionais do direito, não por leigos, e se os profissionais perguntam, tem que aceitar a resposta. Bom, e aí a juíza, então, vai fazer justamente isso, as perguntas aos jurados. Como é que se chama isso? São os quesitos, ou seja, os jurados vão responder a perguntas que a juíza vai fazer para eles e vão responder como? Eles recebem 2 cédulas já pré-preenchidas, escrito sim e não, e eles votam. Cada jurado vota sozinho, sem conversar com outro jurado sobre o fato. No Brasil, jurados não podem conversar com ninguém sobre o fato. Ou seja, como falou o Sandro, o jurado julga com a sua íntima convicção, com a sua íntima ideia do que ele pensou e o que ele viu ali naquela explanação para ele. Porque o nosso júri não é consensual. O nosso é por maioria. Quando a gente vê os filmes norte-americanos, os júris para os crimes, para os crimes que prevê penas mais sérias, são todos júris consensuais. As 12 pessoas, lá tem essa vantagem, que são mais pessoas, as 12 pessoas ficam reunidas e só saem da sala de lá, vão ficar dias, muitas vezes, quando eles concordam. É culpado ou é inocente. Tanto é que se passar de 20 dias, se entende que o júri tem que ser dissolvido e vai um novo júri, porque se em 20 dias não se conseguiu chegar a um veredito se é culpado ou inocente, teria que ter outro júri. Aqui não. Aqui 7 pessoas votam, 4 votos é suficiente para um lado ou para o outro. Então, é isso, Aqui é por maioria. E aí, como são 2 réus, eu faço perguntas primeiro para um réu, depois para outro réu. E aí, em relação ao Dr. Everson, foi perguntado, eu vou aqui simplificar os quesitos, para não ser um negócio muito técnico. Basicamente é o seguinte, primeiro quesito, Zulamar morreu naquele dia? Resposta, 4 votos sim, passa ao próximo quesito. A conduta do Dr. Everson matou Zulamar? 4 respostas sim, próximo quesito. E aí vem aquele quesito chamado quesito, como é que chama? De clemência. O jurado absolve o réu? Resposta, 4 não também, e aí vamos adiante. Aí perguntaram se foi conduta dolosa, 4 votos também. E por fim, se houve ali um motivo fútil, também 4 votos a favor. Portanto, Dr. Everson foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil. Significa que ele já começaria a pena de 12 anos. 12 anos. E aí, em relação ao Dr. Paulo, que era o médico aquele auxiliar, aconteceu uma coisa que a gente ficou debatendo qual seria o motivo. Porque a primeira pergunta do Dr. Paulo é a mesma pergunta feita para o Dr. Everson, que é o seguinte, no dia dos fatos, lá, a Zulamar morreu na clínica, e a resposta foi 4 nãos. Ou seja, 4 jurados disseram que ela não morreu naquele dia. E por isso, o Dr. Paulo foi absolvido. Então, a gente foi discutindo por que aconteceu isso aí, qual foi o motivo. Talvez, a gente imagina, que os jurados quisessem absolver o Dr. Paulo e não sabia como fazer, eles já fizeram no primeiro quesito já para isentá-lo de qualquer consequência. Sim, essa é a tese mais lógica, porque na verdade, ali, essas questões técnicas, se foi isso, se foi aquilo, muitas vezes o jurado pensa, eu vou absolver ou não vou absolver.
Onde que se bota essa questão é porque o direito faz umas complicações ali, o direito, como vocês sabem, um pouco é pela técnica, um pouco é pela mania de complicar as coisas também. E aí vai pessoas que não estão acostumadas, eu quero absolver o sujeito, então dizer, morreu no tal dia, não, eu não vou condenar ele, eu vou responder, absolver para tudo. Só que quando responde essa aqui, então, que ela não teria morrido ali, para ele não teria nem crime, né, daquilo que foi acusado. Então, é um erro. Se fosse na faculdade, eu daria 0 para o aluno se tivesse feito essa questão. Se fosse no júri, eu entendo perfeitamente que o jurado quis dizer, nós não queremos esse indivíduo preso. Mas é um detalhe, Sandro, que a gente também pode explicar para o pessoal, que possibilitaria o Ministério Público recorrer dessa decisão por decisão contrária à prova dos autos. Porque ele efetivamente morreu naquele dia. Então seria uma situação que poderia possibilitar a anulação do julgamento em relação a Paulo. Mas guardem essa informação para daqui a pouquinho. E aí a juíza, então, tem o papel de transformar essas decisões numa sentença, e ela, então, acaba absolvendo Paulo e condenando o Everson a 13 anos e 4 meses de prisão em regime inicialmente fechado pelo crime de homicídio, né, qualificado, e ela também autoriza que ele responda a eventual recurso ainda em liberdade. Antes desses 13 anos, tá vendo? A juíza não absolveu o Paulo. Quem absolveu foram os jurados. Os jurados absolveram. Perfeito. A juíza, se quisesse condenar, não poderia. Essa é a regra do jogo. Porque quem são os juízes? Os jurados. O juiz calcula a pena quando ele é condenado. Quando não é condenado, ele simplesmente vai dizer, olha, por maioria de votos, os jurados disseram que aqui não há crime. Perfeito. E aí, claro, depois da sentença, né, ser publicada, o que a defesa fez? Recorreu. Então, hoje, este caso está pendente de julgamento no Tribunal de Justiça por recurso da defesa. O Ministério Público não recorreu da decisão que absolveu o Dr. Paulo por essa questão aí da materialidade, provavelmente entendendo também que ele não teria responsabilidade sobre o fato, da mesma forma que nós comentamos ali anteriormente. Isso às vezes. Mas por que mandou a júri? Veja, tem um promotor lá que mandou o processo, pediu o júri, e outro que faz lá. Às vezes, como nós estamos fazendo aqui, diferentes profissionais pensam de forma diferente, né? Então, para o último promotor, o doutor Carrinho, ele entendeu, isso me faz inferir, eu não sei, que se ele já tivesse feito no início, ele nem teria pedido para essas pessoas irem à júri. Ele concordou, né? Porque senão ele teria recurso. Né? Foi até um erro grosseiro, se eu pensar tecnicamente, provavelmente... Dos jurados, né? Dos jurados, e quando disseram que ela não morreu naquele dia. Sim. Então era fácil até esse recurso, mas às vezes a literalidade da lei tem que ceder à ideia de justiça. Creio que no senso de justiça dele, ele disse, bom, não é caso para esse outro médico ser condenado. Então ficou, mas o outro... tendo que todo mundo foi absolvido, né? Um morreu, então a gente não sabe, mas não foi condenado. É uma pena de 13 anos, é bastante elevada. Só para o Dr. Everson, só ele foi condenado, mas é importante dizer, como há recurso pendente, ele ainda é inocente, porque no Brasil ele só é um criminoso quando houver o trânsito em julgado da decisão, ou seja, quando não couber mais recurso e ainda está pendente de recurso. Então o Dr. Everson é inocente. É inocente por enquanto e pode ser inocentado. Ninguém sabe, né? Então nós valorizamos aqui as regras do jogo. E as regras do jogo diz que, por enquanto, tudo indica que ele vai ser responsabilizado criminalmente. Mas, se tivesse o jogo terminado, não faria sentido recorrer. Essa é uma questão. Então, 13 anos. Veja, uma das coisas que me chamou a atenção na sentença, que é a parte aí que o juiz faz, a doutora juíza fez, é que ela aumenta a pena, doutor Rodrigo, num item chamado culpabilidade. Um dos argumentos que ela usa é justamente que o sujeito não era especialista. Me parece que isso é um ponto que a defesa deve ter recorrido, porque ninguém pode ser punido por fazer algo que está dentro da lei.
Ele poderia, de novo, ele não poderia se apresentar como especialista se ele não era. Agora, se ele não tivesse dito que era especialista, ele poderia fazer aquela cirurgia. Então, não há aí, e até ele tinha uma vida toda, operou o rosto do outro, não há aí, por si só, uma conduta pior, porque tem vários médicos, alguns médicos muito famosos e muito bons, que não são especializados naquela área, mas são referência. Então, isso também é preciso que se diga. Tá? Então, ali eu achei meio estranho esse aumento, certo? Mas, e o motivo fútil também me ficou complicado. Eu acharia que se esse motivo fútil tivesse caído, pareceria mais justo. Veja, as pessoas dizem, mas a pessoa morreu. E como é triste, né? Uma pessoa morrer numa sala de cirurgia. A pena, ela não é para compensar uma coisa dessa. Ainda que fosse uma pena de morte, não compensa, né? Não tem como pagar os bens penais. Não tem como uma punição neutralizar aquilo que já aconteceu. Então a pena não é medida apenas pelo que aconteceu. É medida pelo desprezo do sujeito pela lei. Mesmo num crime culposo, eu tenho desprezo pela lei. Inclusive, quando você ou eu pegamos o WhatsApp no carro, nós estamos tendo desprezo pela lei. Porque só que é um desprezo pequenininho. A gente acredita que não vai dar nada, mas se der, você foi imprudente. E veja, você continuaria sendo imprudente independente do que você fizesse. Seguinte, eu estava prestando atenção no celular em vez do trânsito. Aí, bati numa moto, o sujeito só machucou um pouquinho a perna. E já sai andando, tudo bem. Eu tenho no máximo aí uma lesão leve que nós podemos isso nem ir à frente. Certo? Uma lesão culposa de trânsito, não dá em nada isso aí. Exato. O juizado especial criminal faz um acordo, tá resolvido. E essa lesão culposa, leve, tem que ter representação. Agora, algo que não depende de mim, a mesma batida, esse rapaz poderia ter caído, batido com a cabeça e ter morrido. Então não é só o resultado que se leva em conta, porque continuaria sendo um sujeito que só olhou o celular. Então, o que nós estamos vendo não é a proporção só com o resultado. Nós estamos preocupados justamente por que o sujeito é capaz de fazer aquilo. Segundo a tese que prevaleceu até agora, ele fez isso porque ele estava pouco se lixando para aquilo que acontecesse. Tá? E segundo, talvez, uma tese possível, é que ele fez uma coisa, foi um lambão, fez as coisas muito erradas, não tinha o que era para ter, etc, etc. Mas eu ainda quero voltar, professor Rodrigo, para a médica do SAMU. Essa história do SAMU ainda não me desceu muito bem. Tem alguma... O que você acha disso? Eu também achei uma história bastante estranha, né? Porque, prevalecendo essa tese, me parece o seguinte, que ela... Vamos imaginar, o SAMU encontra uma pessoa na rua desacordada, em estado muito, muito grave, ela não pode remover a pessoa porque havia esse problema. Mas, eu confesso a vocês que eu não li, tá juntado no processo o manual de procedimentos do SAMU, confesso que eu era muito grande, eu não li mesmo, mas o doutor Carrinho, o promotor de justiça, e a própria médica e o médico regulador dizem que neste manual diz que quando uma pessoa está num centro médico, como era o caso ali, e está numa situação muito grave, precisa esperar estabilizar a pessoa para depois levá-la. Confesso que como leigo eu acharia estranha essa conduta. Poxa, leva a pessoa, né? Leva. Mas segundo a médica do SAMU, o regulador dela e o que disse o promotor que disse que teria lido esse manual, é que agiu corretamente porque justamente, né, cumpriu o que está ali determinado na norma. Mas que é estranho, Olha, as normas servem para situações normais. Em rigor, o médico não pode operar o sujeito no corredor. Mas às vezes chega lá numa catástrofe, ele está operando. A polícia não pode fazer um parto dentro de uma viatura.
Mas faz. Em situações excepcionais. Então, ela constata que não tem capacidade ali. Ah, não, mas é uma clínica. Há 5 minutos. Eu não vou levar e nem providencio nada. O hospital já tinha dado uma vaga na UTI. Essa conduta me achei muito estranha, porque tanto ela reconhece, ao que parece, que ali está problemático, que depois eles pedem, ela deixa remédio ali. E aí vou embora para outro atendimento que, segundo a defesa, não existia. Sim. Então, veja, se eu acho que está tudo errado ali, eu não posso simplesmente dizer, mas o manual diz que eu não posso. Situações excepcionais exigem respostas excepcionais. Eu venho dos argumentos do promotor, né, que dizia, não, aí também se o sujeito leva um tiro, vai ser culpa do SAMU. Aí tá vendo, eu sei o que o senhor está fazendo, que estava lá na argumentação, mas é diferente. Nós estamos vendo se o SAMU errou ou não errou. Se o SAMU não errou em nada, sem dúvida que não é culpa do SAMU. Agora, se o SAMU, nas condições concretas, devia e podia, nós temos uma causa superveniente, relativamente independente. Essa tese foi levantada pela defesa. Que deveria ser levada em conta. Claro, prevaleceu a outra tese, faz sentido aqui, faz sentido ali. Mas eu achei essa conduta do SAMU pra lá de esquisita. E não precisa, às vezes você não precisa, é isso aí. Quem está julgando é leigo, quem está argumentando é promotor, quem está defendendo é advogado. Então, os médicos... Bom, se os médicos não errassem, nós não estávamos nem tratando desse caso. Então, a questão é, se naquela situação específica era um caso de cumprir estritamente a norma, porque nós sabemos que tem estado de necessidade, tem a questão do sujeito ali ter que prestar socorro, porque ele tem o dever de prestar socorro, né? E essa história, não, se não tiver estabilizado, mas é em centro médico, então quer dizer, se mesmo que não tenha equipamento nenhum, não faz uma ideia de risco, benefício, eu sei que é tudo difícil, mas ela logo saiu, então... O Dr. Paulo comenta, inclusive, no depoimento dele no júri, ele fala que em 50 anos de medicina, ele nunca viu uma conduta tão arrogante, assim, de sentido, e não ouvir ninguém ir embora, que ele diz, que tu falasse agora, que ela teria o dever de ajudar naquela situação. Essa é a tese que ele sustenta. Às vezes eu não sei, estou aqui criando hipótese, às vezes esse negócio, eu tenho outras coisas para atender, venho aqui atender, vamos por uma clínica, que está fazendo um procedimento, 3 médicos aí, e eu aqui ainda vou ter que levar. Então eles fizeram, acho que se virem, que deu um jeito. Agora, outra coisa também. E aí complica um pouco os médicos, porque eles também estavam numa situação de necessidade. Se eles achavam que era tão claro que tinha que levá-la, pelo menos era para estar nessa história que eles procuraram outra ambulância para transportar. Não é isso? O que eles justificam é que o regional teria exigido o SAMU. Mas dane-se o que... Dane-se, eu estou num estado de necessidade. Gente, a gente cumpre regras em situações normais. A própria lei diz que estou tratando de uma vida. Aí o hospital diz, não, tu tem que entrar com o SAMU. Era caso do médico pegar a maca e entrar para a UTI. O que é violar uma regra do SAMU para salvar uma vida lá, né? Então, nesse ponto, aí os médicos não me convencem. Porque eles foram atrás de sangue. Poderiam ter ido atrás de uma ambulância antes. Então, que ali tem um comportamento que me parece claramente imprudente, negligente, que de fato é bom que o CRM tenha tomado uma providência a prevalecer isso, porque do jeito que ele estava operando, só a única coisa que eu tenho dúvida é se havia esse desprezo pela vida humana ou havia esse negócio, como muitos são, confiou demais. Veja, a UTI do hospital de referência está a 5 minutos, certo? Praticamente dentro do quintal. Então ele confiou demais, mas ele não poderia confiar. Isso para mim caracteriza culpa, e uma culpa grave. Mas não caracteriza dolo.
Minha opinião, né? Concordo com a tua opinião também, acho que essa conduta é culposa, né? Uma conduta que realmente, né, foi uma sucessão de equívocos causados por uma certa imperícia que levou a esse resultado morte. Também não me parece que um médico teria esse desprezo pela vida humana que está ali, mas o júri é soberano, né? E como a gente disse, né, prevaleceu essa condenação que está pendente de recurso no Tribunal de Justiça do nosso estado aqui. E eu entendo perfeitamente como a família tem razão, porque aquilo que mesmo quando a gente é um erro médico, a família tem toda aquela emoção, tem uma coisa que nunca mais vai retornar, independente se foi por culpa ou foi por dolo, né? A família perdeu, o menino perdeu a mãe, né? O marido, o pai, a mãe. É algo que, quando a gente bota, às vezes, na técnica do direito, parece que a gente está minimizando quando desculpa ou não. Então, até, às vezes, se alguém está vendo da família, nós até pedimos desculpa, mas nós estamos discutindo o caso tecnicamente. Porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é didático, nosso objetivo é que a gente aprenda como funciona o direito brasileiro e as dificuldades da nossa justiça. Não é julgar o réu como se fôssemos o juiz, não é julgar se o promotor fez o que a gente faria, não é julgar se o advogado fez o que a gente faria, se o tribunal isso ou aquilo, é mostrar como professores algumas questões que nos intrigam e que espero que para aprendizado intriguem você e leve você à vontade de pesquisar, de aprender mais, porque nós até vamos tratar daqui a uns casos de crime doloso ou culposo em trânsito, quando alguém atropela alguém, é um caso que às vezes alguém da sua família também pode estar envolvido, da minha família. Então a nossa ideia é sempre essa, de aprendizado e não de qualquer tipo de ofensa. Justamente fazer aquela união, né, entre teoria e prática. A gente quer trazer um pouco de teoria do direito com a prática dos casos do dia a dia. Isso. Eu acho. E sem usar, então, Rodrigo, sem usar o caso das pessoas simplesmente como um produto, como qualquer coisa. Mas por isso nós temos um profundo respeito e solidariedade pelas vítimas e também gostamos do bom processo e falamos também do direito daquele que é acusado quando isso é o que se deve falar. Então, Rodrigo, agradecemos. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje e até o próximo episódio. Então, curta, se você gostou, compartilhe, fale para aqueles alunos do direito que você conhece, que aqui dá para aprender de uma forma mais relaxada, a partir de casos concretos, que é menos chato do que na aula. Nós somos professores e nós sabemos disso. Então, pessoal, muito obrigado. Até semana que vem com mais um caso desse podcast baseado em fatos criminais. Até a semana que vem, pessoal. Um abraço.